todas as opiniões, inclusive aqui do deputado. Só queria dizer ao deputado o seguinte: os 10 melhores IDHs do mundo, 8 figuram monarquias. A Dinamarca figura no primeiro lugar e é tido pela ONU como o país mais honesto do mundo. Isso é um dado da ONU, não é um dado nosso. Segundo, que essa ideia elitista de monarquia absolutista, ela ficou lá na Revolução Francesa, 1789. Depois disso, até o mundo monárquico se reformulou. Se a monarquia fosse tão ruim assim, nós não teríamos esses IDHs no século XXI tão benéficos como monarquias parlamentaristas. Tem tantas outras, tem Espanha, tem Austrália, que pertencem ao Reino Unido da Inglaterra. Tem Luxemburgo, vários IDHs. E nós percebemos que nesses lugares onde a monarquia ainda vigora, o índice de confiança no governo, seja o rei chefe de Estado e chefe de governo, como é o caso, Luxemburgo ainda é uma monarquia absolutista. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. A Dinamarca é uma monarquia parlamentarista. O índice de satisfação e confiança das pessoas no governo é maior do que nas repúblicas. Com a questão da república implantada no Brasil, ela foi implantada por um ato provisório pelo Rui Barbosa, devendo consultar ao povo em um ano se queria a monarquia de volta ou se queria a república. 104 anos depois, portanto em 1993, houve o plebiscito para dizer se queríamos monarquia ou se queríamos a república. 104 anos, aquelas pessoas que conheceram Dom Pedro II, Princesa Isabel, já faleceram. Os livros republicanos de histórias deturparam a maioria da vida monarquista. E sim, o berço da monarquia é a família. Então, a monarquia não existe se não houver família. A base da monarquia é a família. Com relação a reis que foram maus reis, existiram maus reis, como existem maus presidentes. Irrelevante isso. Veja, deputado, eu respeitei a sua fala integralmente. Gostaria de ter a minha respeitada também. Mas não estou desrespeitando, para com isso. Se vim aqui para eu não poder dizer nada, ficar escutando só você, eu acho que o diálogo tem algum momento. Mas foi claro. o que eu fiz, não foi? Eu escutei o Mas senhor. se você não interferisse, não teria nenhum problema, Sim. Rapaz, para com isso. Eu acho Isso é que uma coisa aqui a mais discussão, normal, eu acho que nós temos que juntar o que nos une, Tá. né? As coisas que nos isso. unem. As duas isso, eu não estou situações. querendo, Né? fiz um comentário. Sim. Nós estamos aqui fazendo comentários. Por favor. Porque o que eu acho que o mais importante é o que por une favor. essa discussão, que é o Sim, Brasil eu estava ouvindo voltando... e eu fiz um comentário. Qual é o problema? Você podia fazer em relação a mim? Sim. Então, pronto. Eu só quero terminar. Pode ficar à Obrigado. vontade, não Obrigado. precisa ficar calado, não. Pode dizer, quando eu estiver falando, olha, eu acho isso, tudo bem, ótimo. É uma questão de respeito, quando falo Não é assim não. Eu sou, talvez, parlamentar, e lá não se faz, se interfere, se pede a parte. É que eu sou monárquico. Olha, veja como é atrasado, porque não é democrático. O democrático é o debate, não tem nenhum problema. Bom, independente disso, doutor, nós sabemos que a sua avaliação por esse momento, que também é histórico no Brasil, ela é intensa, um trabalho voltado com muita precisão para muitas situações que nós estamos vivendo agora, no nosso cotidiano, e o que o senhor representa também. Sim, eu, como jurista que sou, acho que o STF tem que dar uma explicação logo. Por que o Lula está recorrendo solto? Com relação ao que está acontecendo no país, eu volto a dizer, para mim, é reflexo da República. Tá certo. Isso é uma outra questão. Por exemplo, doutor, quais são as suas avaliações, inclusive em todo o seu trabalho, dessa pesquisa em relação ao Partido dos Trabalhadores, que fez uma infinidade aí de dinheiro que foi, inclusive, nesse seu levantamento que saiu do país? Então, os números são realmente estarrecedores. 40 bilhões de reais, Jogos Olímpicos, 30 bilhões de reais com a Copa do Mundo, 121 bilhões de reais desviados da Petrobras, 12,6 bilhões repassados a 7.700 ONGs no governo Lula, 9 bilhões em publicidade nos 4 anos do governo Dilma, 7 bilhões no governo Lula, 1 bilhão ao MST,
152 milhões ao MST. Além disso, outros 2,9 bilhões investidos a fundo perdido em construção da primeira fábrica de medicamentos contra a AIDS em Moçambique, 1,5 bilhões na falsa tomada de refinarias da Bolívia, 1,22 bilhões de dólares na construção de uma segunda ponte no rio Honorico, na Venezuela, 1,5 bilhões na construção de um subterrâneo trem na Argentina, 1 bilhão de dólares na cidade do Panamá, 900 milhões de perdão de dívidas de ditaduras africanas, 792,3 milhões de dólares em prejuízo na refinaria de Pasadena, no Texas, 732 milhões de dólares na construção do metrô de Caracas, 692 milhões de dólares no porto de Mariel, em Cuba, entre outras. Somatória, 229 bilhões 412 milhões de reais que saíram do país no governo PT entre Dilma e Lula. Deputado, esses números eles estão aí à disposição, todo mundo sabe, né? De que forma a gente se conduz esse ano para que o eleitorado seja conquistado para ir às urnas com tudo isso que a gente está sendo obrigado, agora escancarados, entender e saber o que aconteceu? E esses dados que estão colocando está indo para exatamente o eleitorado brasileiro para que se posicione sobre isso, né? E o papel que nós temos que fazer é mostrar o que significou esse desmantelo do governo de Lula e de Dilma. Perda de valores, claramente no Brasil, não são valores apenas monetários, é de valores de civilização, autoestima, honestidade, o trato da coisa pública, isso se perdeu. Aqui a gente tinha um presidente que fez ódio à ignorância. Lula participando desde o começo, dizendo que era muito bom porque ele podia não ter título nenhum, a mãe dele nasceu ignorante, e criticando quem tinha título de doutor como se fosse uma grande coisa, quando ao contrário deveria ter feito. Dizer ao brasileiro que tinha que buscar ler, tinha que buscar se educar, e ele tinha que ter essa responsabilidade, e não teve. Né? Então, é todo um quadro político, mas que agora eu acho importante esse ano, começando com... Vamos começar o ano. É que esse ano vai começar a se discutir tudo isso. Então, são dados como esse. Olha, você quer a volta de um sistema desse? Você quer forças políticas que não tenham responsabilidade com o país? Isso foi o que aconteceu. É um dado estarrecedor. Por exemplo, você não tem no mundo nenhum partido que tenha chegado ao poder e que tenha ex-presidente preso, 3 ex-tesoureiros nacionais presos. Isso é uma demonstração que era uma organização criminosa. E não é outro caso que aconteceu da condenação, e vem outros por aí. Essa não ficou nessa primeira. São outros processos que vêm. Quanto à questão do Supremo, aí a interpretação que ela deu, essa Corte Superior, de que, terminada a segunda instância com a condenação, você, na terceira instância para o STJ ou o Supremo Tribunal, você só vai discutir questões de direito, não mais do fato, ou seja, do crime praticado. O que significa dizer que ele está condenado e a justiça disse que ele praticou o crime. Acabou. Agora, ele pode recorrer dizendo se faltou alguma formalidade, defesa de direito pleno, alguma prova colhida em desacordo com a lei. São discussões sobre a formalidade do processo. Pode até, em casos muito evidentes, e até você anular todo o processo em função de alguma dessas falhas. Mas não mais discute o fato concreto praticado por ele, ou seja, o crime, isso está julgado. E por isso o Supremo Tribunal achou que, feito essa etapa, cumprida essa etapa, ele pode ser preso, iniciando o cumprimento da pena. E essa é uma discussão que está hoje aí, porque querem fazer com que o Supremo reveja essa sua súmula. E isso é evidente, está todo mundo aí de cabelo em pé, porque é um casuísmo,
para tentar beneficiar Lula. Nesse momento, em qualquer outro momento você podia até discutir, mas agora é para dizer que Lula não vai preso. A própria ministra Carmen Lúcia Concordo. já se manifestou, né, em um jantar muito meia, recente. Mas é meio assim, dizendo ela não vai fazer nada. Mas quer ver um problema? Nós estamos com um problema muito concreto. Já entraram com um habeas corpus no Agora. STJ. Sim. Entraram agora. Vamos admitir que o STJ deu uma decisão que recorram, não conceda, recorre ao Supremo. O juiz do Supremo, o ministro que for receber, pode dizer que vai discutir isso. E isso vai ser